A minha maior desilusão foi achar que eu conseguiria bater os mercados de forma consistente. Bom, hoje o cenário é um pouco diferente. Vim visitar minha mãe, né? Feliz Dia das Mães aí pra todos. E o meu ponto todo é que eu nunca fui o cara mais inteligente da escola, da faculdade ou do trabalho, mas eu também nunca fui burro. Eu sei que eu tenho minhas capacidades. E quando eu comecei a estudar o mercado financeiro, eu achei incrível, absurdamente diferente e vi que tinha muita coisa ali para ser explorada. Entrei pelas portas erradas, tomei meus tombos, aprendi minhas lições e naturalmente a gente vai evoluindo, aprendendo mais técnica, aprendendo mais questões fundamentalistas, mais questão macroeconômica, né? Toda a questão de juros, assim por diante, questões teóricas também. Mas em determinado momento eu já tinha aprendido bastante coisa, já tinha uma boa tese, uma boa noção, sabia já ter uma boa noção de investimentos, já depois de ter quebrado a cara várias vezes, e aí evolui bastante, comecei a ter resultados e leituras ainda melhores. No caso, achar que eu conseguiria agora bater o mercado. E já aproveita e comenta pra mim, qual foi a sua maior desilusão no mercado financeiro? Foi algum assessor, alguma mentira, algum influencer? O que te fez realmente acordar? Moral da história, mesmo com bons resultados e uma boa noção de mercado, não é nem que eu acabei me emocionando, mas simples assim, o mercado eventualmente me passou para trás. Não é que eu tive grandes perdas, não é isso, mas algumas questões eram tão imprevisíveis que mesmo que eu não era burro, não sou burro, mesmo que eu fosse um gênio dos mercados, que eu também não sou, eu não conseguiria lidar com aquelas variáveis e efetivamente fazer uma boa previsão e navegar de forma perfeita por muito tempo. Então eu via que era totalmente possível por um certo tempo você estar muito melhor que o mercado, mas de repente ele te alcançava. Ou então você tinha que ficar incessantemente tentando bater ele e fazendo coisas que não são muito práticas. Aqui eu tô falando muito mais de renda variável, tá? Mas também se aplica à renda fixa. E o pior é que quando tu dedica tanto tempo, tantas horas, tanto esforço, e isso acaba não vingando numa performance melhor do que um índice ou do que um mercado, além da questão frustrante e talvez levemente perdedora de dinheiro, talvez você não tá nem perdendo dinheiro, talvez você só tá perdendo o índice, né? Enquanto o índice subiu 10, você subiu, sei lá, 5, 7, sei lá. Mas você teve a dedicação daquele tempo para uma coisa que efetivamente não tá dando retorno. E olha que eu não tenho problema em insistir em coisas que não dão retorno em pouco tempo. Sou muito resiliente, muito acima da média, por sinal. Mas aos poucos eu fui percebendo que ou eu dedicava todas essas horas para não ter uma certa garantia de um bom retorno acima do mercado, ou eu me contentava em fazer as coisas diferentes. Olha, já considera deixar o like e se inscrever no canal para mais conteúdos como esse, talvez menos improvisados também. Hoje é mais na vida real, né? Quem é recorrente aqui do canal sabe que geralmente não é assim. Talvez essa desilusão, ela veio em um determinado momento. Eu trabalhei muito brevemente numa corretora e eu fui lá de forma muito estratégica para aprender umas coisas. Eu trabalhava na área do câmbio, não era a área de assessoria nem de investimentos efetivamente, né? Mas eu fui lá para estar mais perto de uma estrutura muito grande, muito profissional, uma estrutura muito robusta, né? Uma corretora bem grande aqui da região, faz um bom trabalho, mas eu fui lá achando que eu encontraria os gênios do mercado, os caras que sabiam tudo, os caras que tinham conceitos e conhecimentos que eu ainda não tinha, que lá eu poderia talvez aprender um pouco mais. Moral da história. Tinha, acho que uns 2 caras na corretora inteira que tinham uma visão muito acima da média, mas eles basicamente não trabalhavam para os clientes. Eles trabalhavam para si mesmos em questões administrativas. Quem efetivamente atendia os clientes ou geria fundos e assim por diante, não tinham conhecimentos ultra exclusivos que a gente precisa aprender. E aí meio que eu acordei. Eu percebi que o grande segredo não é tentar bater o mercado com assessorias ou recomendações muito específicas para stock picking ou fundos mirabolantes com grandes estratégias para investidores comuns, pessoas físicas, né, como eu e você. A grande sacada está em encontrar o balanço dos investimentos com o resto da vida. E lógico, né? Eu trabalho com investimentos, então eu olho muito mais o mercado. Mas isso não quer dizer que eu preciso tentar bater ele. Então, quando eu vi aquela estrutura de dentro, né? Trabalhando muito mais interessada para fazer a venda dos produtos, os fundos de investimento, as ofertas públicas, as taxinhas e comissões, né? Tudo bem, é um trabalho, né? Eu só não acho tão legal. Eu percebi que as pessoas precisavam muito mais de soluções adequadas a elas, sem milagre e sem todas essas taxas, conflitos de interesse e algo muito mais claro, simples e sincero. Por isso que eu gosto tanto de ETFs. Eles meio que representam essa luta contra o sistema, né? Não que o sistema também não possa explorar e usar os ETFs a favor deles, né? Óbvio. São só fundos, são produtos, né? Todo mundo pode, de
de alguma forma comprar eles, enfim, ser comissionado também. Eu mesmo, por exemplo, ofereço as carteiras de Resulta Capital muito baseadas em ETFs e também cobro por isso. Até aí tudo certo. Mas para mim ficou muito claro. A grande desilusão foi tentar parar de bater os mercados, que eu sei que é possível, só é extremamente difícil, porque eu sempre quis trabalhar com o mercado financeiro e também com as pessoas, né? E entender que é muito mais útil na prática para as pessoas se eu conseguir ajudar elas não, tipo, não batendo o mercado. Bater o mercado é muito lindo nos filmes, mas na vida real, talvez nem seja o que as pessoas querem. Se for para pensar, a maioria das pessoas quer rentabilidade, mas não quer riscos. E isso não dá para andar juntos. Quem quer muita rentabilidade tem que correr muito risco. É assim que o mercado financeiro funciona. O famoso não existe almoço grátis, né? E aí eu fui percebendo que simplesmente vale muito mais a pena focar nos ETFs e, ao invés de tentar bater o mercado, navegar junto com eles. Primeiro porque eu vi que era muito difícil fazer isso sozinho, até era possível. Tem técnica para isso, tem gestão de risco, mas isso vai demandar uma energia muito grande da pessoa e sem garantias que você vai conseguir de fato fazer isso por muito tempo. E em seguida, para o resto das pessoas, querendo ou não, que é o grande público, né, que não quer grandes ganhos, quer só deixar o dinheiro investindo, né, ganhar da inflação, corrigir ali toda a expansão da base monetária, para essas pessoas, muitas vezes, e também para mim, eu faço parte desse grupo de pessoas, tá? Bons investimentos focados em índices passivos e eficientes acabam sendo a melhor solução. Então eu parei de querer bater o mercado e comecei a navegar junto com eles. Inclusive, se você quiser conhecer mais aqui das carteiras recomendadas Resulta Capital, tem um QR Code aqui na tela, tem link também aqui na descrição para você saber um pouco mais. Mas conta para mim, eu quero saber de você, qual foi a sua maior desilusão, seu maior baque, né, que você acordou mesmo dentro dos investimentos e que te fez mudar a cabeça? Porque é muito engraçado essa jornada do investidor que a gente tem, né? Então, muitas vezes, a gente... Eu não sei como é que foi a sua educação financeira, né? Eu tive uma educação financeira muito boa. Aprendi a investir o razoável básico desde sempre, desde criança já. Mas eu sei que muitos brasileiros e brasileiras não tiveram isso, né? Faz parte. Então, o primeiro passo da jornada do investidor, né, é entender que investir é importante. Aposentadoria, botar o dinheiro para trabalhar para você, né? Aquela coisa toda. Hoje, a maioria das pessoas, se você for perguntar, tem gente que eu encontro assim na rua, que eu conheço, ou que eu já conhecia, e aí as pessoas perguntam, né? Pô, Antônio, legal, trabalha com investimentos, como é que é isso aí? Aí eu vou explicando, né, aquela coisa toda. É muito difícil explicar a questão dos ETFs para alguém que não conhece investimento, né? O meu público aqui são pessoas, se você provavelmente está assistindo até agora, você provavelmente já é muito maduro nos investimentos. Inclusive, muito obrigado pela sua audiência, me ajuda muito. Aí eu explico, né? Pô, investimento, tá, taxa de juros, a gente tenta falar ali em 5 minutos para uma pessoa que não entende nada, é difícil, mas a gente tenta, né? Aí a pessoa pergunta, legal, eu tenho uns 2.000 para investir, cara. Se eu botar ali nessas coisas, dá para tirar uns 10 meses que vem? Cara, daí eu fico olhando pra pessoa em silêncio. E já aí, geralmente eu digo que não, né? Enfim, eu tento explicar a questão do risco e retorno, então, porque na jornada do investidor, né, dessa pessoa específica, enfim, dessa etapa, ela acha que se botar 2.000 vai tirar 10 mês que vem, ela vai poder fazer isso sempre. Então, sem riscos, né? Sem risco, que é o mais importante, né? Se for lá, você comprar put, até pode ser que aconteça, mas é extremamente arriscado, tem que saber o que tá fazendo, enfim. Então, ao longo da jornada do investidor, a gente vai tendo essas desilusões, né? Depois você entende que existe a taxa livre de risco, depois você entende que não tem almoço grátis, aí você tenta fazer sozinho, aí você vê um curso, tem um assessor, e as máscaras vão caindo, né? Até que no final da jornada, para você que não quer fazer gestão ativa mesmo, né? Comprar e vender muita coisa, fazer muito stock picking, acompanhar muito de perto, até que no final das contas aqui você chega geralmente nos ETFs, depois dessa longa e maravilhosa jornada, né? Dos investidores, né? Aí você passou pela poupança, por várias rendas fixas, por renda variável, quebrou a cara, fez curso, e depois de tudo isso, chega aqui nessa fase, né? Geralmente esse é o caminho que, pelo menos os meus clientes seguem, tá? Geralmente é esse. Talvez se você pulou alguma etapa, cara, que bom, você poupou tempo, dinheiro e frustração. Mas, de novo, conta pra mim aqui embaixo qual foi a sua maior desilusão aqui financeira dos investimentos. Novamente, vídeo um pouco diferente hoje, um papo mais direto aqui. E se você quiser um vídeo mais técnico, vou te recomendar nesse vídeo aqui, em que eu analiso aí resultados da semana do mercado e também levanto aí os riscos de você não ajustar a sua carteira quando grandes altas do mercado acontecem. Isso aí é bem perigoso e tem muita gente naquelas etapas anteriores aí da jornada dos investimentos que infelizmente não faz. Muito obrigado pela sua inscrição e seu like, um grande abraço e lembre-se que investir certo resulta capital.